salve Maria Santíssima! Eu sou Adriana Bezerra, seja muito bem-vindo a esse canal e a gente vai conversar hoje sobre os pecados contra o sexto mandamento. O primeiro pecado que a gente vai comentar é o pecado da masturbação. Quero lembrar, antes de a gente falar sobre a masturbação, é que existem dois tipos de castidade, que é a castidade para os solteiros e a castidade conjugal. Bom, a castidade para os solteiros é o convite, a viver a castidade dessas pessoas que consagraram a sua virgindade pelo reino de Deus, os celibatários, as pessoas que ficaram viúvas, e vivem em seu estado de viuvez na continência. Também as pessoas que ficaram solteiras, tiveram que separar, divorciar e já contraíram o sacramento do matrimônio, mas que vivem a continência. Então, tem esse chamado para viver a castidade, E o primeiro pecado que eu quero comentar é justamente a masturbação. Pouca gente sabe, mas masturbação é um pecado grave, E infelizmente as pessoas não têm essa consciência e muitas vezes acabam cometendo comunhões sacrílegas. E depois de cometerem o ato, a consciência fica relaxada e isso acaba virando um vício. Então, é um ponto que se deve ter atenção, essas tentações que precisam ser vencidas, Praticar a virtude da castidade, porque a castidade ela é justamente uma virtude menorzinha, que é regida pela a virtude cardeal da temperança, e a castidade vai direcionar justamente, vai ser direcionada justamente à nossa sexualidade. Então, a prática da castidade nos leva a um autodomínio, Então, são graças que vêm a partir da nossa vida na graça, dessa caminhada com Deus. Por isso que é importante, o caminho com Deus, o caminhar com Deus, a vivência dos sacramentos, buscar sempre, fazer com uma confissão, uma boa confissão, buscar ter o arrependimento, as disposições necessárias para receber o sacramento da penitência, porque esse sacramento, ele é de muito valor nas nossas lutas, no combate do dia a dia contra as tentações. Porque quando você recebe o sacramento da penitência com as disposições necessárias, com arrependimento sincero, com propósito firme de mudança, com humildade, com a fé, isso tudo vai te ajudar a que essas virtudes, cresçam cada vez mais dentro de você e você consiga, vencer esses obstáculos, vencer as tentações com uma maior facilidade, sobretudo quando você consegue abrir o teu coração para a graça que é derramada ali, no sacramento da penitência e também no sacramento da Eucaristia, que, claro, para você receber a Eucaristia, você precisa primeiro passar pelo sacramento da penitência, fazer essa lavagem, fazer essa limpeza da alma para poder voltar à graça de Deus, para poder comungar novamente Jesus e caminhar com Deus na sua amizade. Bom, gente, tem também o pecado da fornicação. O pecado da fornicação é justamente o sexo fora do casamento. O que eu vejo, e acho bastante comum, infelizmente, de se ver, de se encontrar, apesar de não ser algo aceitável, mas existe bastante, as uniões, os relacionamentos que os casais de namorados decidem morar juntos. Hoje em dia é muito comum, se ver isso, As pessoas acabam, casar na igreja para quê? Uma responsabilidade a mais. Sabe que se casar na igreja, você sabe que a gente vai estar atrelado pro resto da vida, é um vínculo que se contrai pro resto da vida. Então as pessoas não querem assumir esse compromisso, não querem ter essa responsabilidade com o outro, e aí já vem com essa mentalidade estragada, que infelizmente foi algo que agora já está na cultura do brasileiro e no mundo inteiro, uma cultura mundial, com a banalização do sexo, casa, depois separa, se não der certo, separa, como se casamento fosse uma troca de roupa, que fosse só você trocar de roupa que resolvesse toda a situação. E não é bem dessa forma. Então, existem também os casais que optam
pelo casamento apenas no civil, né? Negligenciam o sacramento, a graça de Deus, e elas passam a viver juntos. E aí contraem os direitos, né, diante dos homens, mas acabam vivendo em estado de pecado permanente. E isso lhes exclui da Eucaristia, lhes tira da vida na graça, que é uma grande perda espiritual. Então, para quem está vivendo nesse estado de pecado permanente, o que eu sugiro? Se você vive com uma pessoa e vocês não têm filhos, né? Então você está morando junto com o seu namorado ou com a sua namorada, é bom que você repense, né, esse relacionamento. Muitas vezes os jovens, né, sobretudo os jovens, mas hoje temos jovens até de 50 anos que têm essa mentalidade do assim dá certo, separa, e acabam vivendo de aventuras em aventuras, né? Então, para essas pessoas, é bom que você repense o relacionamento. Se você não tem ninguém que depende de você, se você ainda não tem filhos, se você de fato ainda não tem construiu de fato uma família, né? É bom que você repense, né? Se vale a pena continuar vivendo em estado de pecado, né? Você vai repensar se vale a pena viver com uma outra pessoa, né? Você vai ver se esse relacionamento, o que te motiva a estar nesse relacionamento, né? A gente precisa também amadurecer, e a vida de oração nos ajuda exatamente a criar essa maturidade, né? Para enxergarmos e conseguirmos encarar os nossos desafios com uma mentalidade, né, orientada toda pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós nos prendemos a pessoas e a situações que são desordenadas, relacionamentos e sentimentos desordenados. A paixão também, as paixões são desordens, né? E muitas vezes o relacionamento é todo conturbado, né? A pessoa está vivendo com outra pessoa que não tem equilíbrio emocional, que não tem maturidade, que não tem responsabilidades, e a outra pessoa tem ciúmes excessivos, não sabe dominar suas paixões, né? Não sabe, enfim, né? Então, às vezes é um relacionamento onde você tem mais prejuízos do que de fato benefícios. Então é hora de repensar esses relacionamentos, né? Mas para quem vive em estado de pecado e construir uma família, que tem filhos, né? Pessoas que dependem financeiramente dele nessa relação, né? Que dependem dessa união sólida, do convívio do pai e da mãe juntos, né? Quando já se construiu uma família e já se tem, né? Já está há bastante tempo nessa situação. Então, queiram receber o sacramento, queiram que Deus abençoe essa relação, né? Queiram ter o sacramento como uma bênção para vocês, porque com certeza vocês vão se beneficiar bastante das graças derramadas no sacramento do matrimônio, porque é um sacramento que vem cheio de graças. Graças para vocês educarem os filhos de vocês, para vocês terem decisões mais precisas e mais corretas, né? Vamos dizer assim, um discernimento maior para administrar os relacionamentos, a vida financeira, né? A vida familiar. Então, vem Deus entrar com a sua graça e vocês vão estar amparados pela graça de Deus. Então, queiram receber o sacramento do matrimônio, né? Agora, há casos em que fica bem mais difícil essa possibilidade de contrair novo matrimônio, porque são pessoas que são recasadas, ou seja, elas já receberam o sacramento do matrimônio, e o sacramento é insolúvel, né? Então fica realmente complicado, essas pessoas vão permanecer, né? A pessoa que é casada torna-se adúltera, e a pessoa que está vivendo com essa pessoa que já tem o sacramento do matrimônio torna-se também adúltera, né? Então os dois vivem em estado de adultério. E aí o adultério também é um pecado grave, ou seja, as pessoas estão ali dentro de um relacionamento onde elas têm consciência que esse relacionamento é pecaminoso, porque tem ali
o adultério, que é um pecado grave, né? O Senhor nos ensina que o adultério é um pecado grave, nosso Senhor é contra o divórcio e muitas vezes vem também o pecado do divórcio, ou seja, essa pessoa que era casada, tinha um caso, né? Um relacionamento extraconjugal com uma outra pessoa que era solteira, e ali eles fornicavam, e aí tornou o outro adúltero, e aí uma das partes, né? A pessoa que é casada decidiu tirar, né? Decidiu sair do seu matrimônio, abandonar o sacramento, abandonar a sua família e viver com essa outra pessoa. E aí pede o divórcio. Então o divórcio também é um pecado, né? Quando você sai, lógico, quando você sai, né? Porque você abandona o seu lar porque você encontrou uma outra pessoa, porque você está adulterando e você vai viver o seu adultério. Então é um agravante também, é um pecado grave. Mas é claro que existem situações, né? Por exemplo, que pessoas pedem o divórcio porque torna-se impossível conviver com o seu cônjuge, né? Com aquela pessoa que está ali com ela, né? Então, existem essas questões também, tá? E para esse tipo de situação é bem mais difícil, né? Então, assim, é a mesma questão, o mesmo conselho lá da fornicação. Reveja esse relacionamento, se vale a pena, né? Porque é a sua vida espiritual, né? Os prejuízos espirituais são grandes, né? E trazem grandes consequências, certo? E revejam, né? Saibam ter discernimento, né? Para aquilo que realmente tem futuro, para aquilo que realmente vocês querem nesse momento. E é muito triste, gente, porque existem situações de que as pessoas recasadas, né, elas levam uma vida na igreja, elas têm vida de oração, elas participam ativamente das suas comunidades, das suas pastorais, né? Mas infelizmente elas estão excluídas, e isso é doloroso, porque elas são excluídas, né, da comunhão, né, do sacramento da comunhão, porque elas vivem em estado de pecado permanente. E nesse caso a igreja não exclui essas pessoas, né, acolhe, mas é um caso realmente muito doloroso, porque para um casamento válido, né, não existe um recasamento, vou casar de novo, não. A igreja, no tribunal eclesiástico, ele vai decidir vai julgar, na verdade, se aquele matrimônio foi válido ou não, ou seja, se realmente aconteceu o matrimônio ou se não aconteceu. Né? Não existe, eu vou anular o sacramento para recebê-lo de novo, não existe isso, né? Então é algo muito doloroso, com certeza, é algo que é bem desgastante. E aqui também, para a castidade conjugal, né, a gente vai falar da pornografia. A pornografia, ela é um pecado grave também, né? Infelizmente, a gente vê não só jovens solteiros, né, que são tomados por esse pecado, né, que torna-se um vício. A pessoa associa dois pecados, né, porque o pecado ele é cumulativo, ele vai só acumulando mais pecado. Um pecado nunca, né? Gente, existe uma ligação de um pecado a outro, né? Alguns pecados levam a outros pecados. Você sabia, por exemplo, uma pessoa que tem o vício da masturbação, ela tem esse vício da masturbação porque quem alimenta esse vício é a sua imaginação, e a sua imaginação é alimentada pela pornografia, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele escuta, por aquilo que ele vê, que ele vai alimentando esse vício, né? Então, a pornografia é pecado grave, né? E a gente vê que não só os jovens, mas também os casais, né? Às vezes uma das partes vai deteriorando, né, a sua relação conjugal com a pornografia, né? Porque alimenta a sua imagem, né? Alimenta a sua mente daquelas porcarias que ele fica vê na TV, filmes, revistas, né?
conversas. Então vai alimentando esse tipo, né, de pecado, de desejo, de desordem, né? E vai trazendo isso para dentro do relacionamento, né, com a sua esposa, e ali depois exige que a sua esposa aceite certos tipos de situações constrangedoras, né? Então tudo isso, essa perversão da sexualidade gera também prejuízos muito grandes para a dignidade do outro, né, para a espiritualidade do outro e até para a sua autoestima, para a autoestima do outro, da forma como o outro se vê, como ele passa a enxergar, né, a enxergar-se, né, até de uma forma deformada. Então, fere muito o leito conjugal, né, não só para os solteiros também é pecado grave, mas sobretudo, né, não tirando a gravidade, não excluindo a gravidade, mas também para os casados, o que ali deixa o leito maculado, mancha esse leito, porque nessa união dos corpos, né, nessa consumação desse sacramento, na união da carne, ali se expressa também a comunhão com Deus, mas de forma carnal, desse amor de Deus, mas na carne mostra-se essa união, né, esse amor é para existir entre os esposos, né, esse amor verdadeiro. Um casamento, quando o casal de noivo tomou a decisão de chegar ao casamento, de morar junto, de construir uma família, porque amadureceu a paixão. Pelo menos é para ter amadurecido a paixão, porque como todo mundo, né, as paixões, elas são, né, os primeiros sentimentos que vêm, então tudo é novo, né? Então você já vai educando, se tu quer ter um casamento duradouro, se tu quer ter um casamento frutífero, um casamento fecundo em Deus, educa no teu namoro, educa no tempo do noivado, né? O tipo de conversa que você tem com o teu namorado, o tipo de carícia que você permite dentro do teu relacionamento, porque não tem coisa mais bela, não tem nada mais bonito do que um casal puro. Gente, a pureza, ela leva ao amor verdadeiro. E a pureza, ela só vem da prática constante da virtude e da castidade. E que lindo é quando você consegue olhar para o teu namorado, para a tua namorada e ver a beleza que tem dentro dela. E não aquilo que está fora, né? E não aquilo que ela pode te oferecer, né? Até porque todas essas coisas vão passar. Esses atrativos vão passar. E o que vai ficar é a solidez que vocês construíram nesse relacionamento. Vocês embasaram esse relacionamento em cima de quê? Né? Então, vale ver isso. Eduquem-se ainda no tempo do namoro. E até, né, eu vou além. E até na amizade, no tipo de amigos que você tem, né? Porque geralmente é das nossas amizades que surgem os relacionamentos. Então, eduque a olhar para o outro com pureza, buscando ver no outro não aquilo que você, né, vê aqui fora, mas as qualidades, né? Pensa lá na frente, se tem qualidades que te agradam. Então, essa pornografia, ela vai destruindo, né? E aí é uma forma até animalesca de ver o sexo. E aí você vai alimentando a tua alma com essas porcarias que você vê e vai trazendo isso para dentro do teu leito matrimonial, para dentro da tua casa, no teu casamento, e isso vai desequilibrando, né, emocionalmente a outra pessoa, porque ela vai sempre se sentir pressionada a ter sempre uma melhor performance, porque ela tem sempre que fazer o melhor, mesmo que esse melhor, né, para o outro seja a degradação da sua dignidade, enquanto mulher, enquanto pessoa, e mulheres também, né? A gente fala assim para as mulheres porque é o mais comum, mas existem mulheres também, né, que têm esse vício. Então, exige do outro sempre práticas que são, né, que é constrangedor para o outro, que acaba denegrindo
também a imagem do outro e vai distorcendo, né? Vai tornando esse amor, vai se esvaziando esse relacionamento do amor verdadeiro e vai alimentando cada vez mais as paixões, os desejos e não se refreia esses instintos, né? Então é por isso que é importante a prática da virtude da castidade, porque a castidade, a prática constante da castidade nos dá o autodomínio sobre as nossas paixões. E a gente falou da masturbação, a gente falou da fornicação, do adultério, do divórcio e da pornografia, e a gente vai falar também das práticas homossexuais, né? Esse pecado ele é abominável aos olhos de Deus, né? O que fazer numa situação, e esse pecado é para solteiros e a castidade conjugal, tá? Vale para os dois. O que fazer quando você tem no grupo de oração, na sua pastoral, né? Enfim, pessoas que iniciam esse engajamento na igreja e aí eles começam Você percebe que essa pessoa não só tem uma tendência homossexual, mas ela também, né, é praticante do homossexualismo, ou seja, ela é homossexual assumida e pratica o homossexualismo. O que fazer com essas pessoas? Gente, a igreja nos convida a acolher, nunca condenar, excluir, né, discriminar essas pessoas, mas acolher essas pessoas dentro da igreja, porque Jesus, né, acolhe a todos. Jesus nunca condenou nenhum pecador, Jesus nunca condena nenhum pecador, mas o Senhor condena abertamente e de forma bem rígida o pecado, né? Então, é rezar, né? Você que é coordenador de grupo de oração, né? Você que pastoreia jovens e você entra esses jovens com essa tendência e até mesmo praticantes do homossexualismo, essas pessoas, gente, estão lá para buscar, com certeza, um apoio espiritual, um apoio emocional, porque com certeza é uma grande desordem o homossexualismo dentro da vida dessa pessoa. Então ela já tem problema suficiente e o que ela quer buscar é um alívio espiritual, um alívio emocional. Então buscar sempre o acolhimento e formar a pessoa na direção correta, mostrar para ela aonde está o erro e trabalhar as orações de cura interior, trabalhar a oração de cura interior, né? Sempre é bom, mas claro, sempre formando, né? Nunca tratando com discriminação. Então eu espero ter ajudado vocês, né? Vou finalizar por aqui, vou ficar por aqui. Que Deus te abençoe. Se você gostou do nosso conteúdo, você pode deixar o seu like e se você é novo, faz a sua inscrição. Deixa algo aí pra mim nos comentários que depois eu vou ler. Que Deus te abençoe e até a próxima. Salve Maria Santíssima.